Deus, que estão por esse mundo afora, pregando o Evangelho. Eu creio que todos aqui são cientes, e eu creio que cada um de vocês é um missionário, que Deus nos deixou para isso, para sermos missionários. Eu peço à igreja que coloque em pé e vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui na tua casa de oração nessa noite. Somos gratos pelo privilégio, Deus, que o Senhor tem nos dado de pregar a tua palavra, de falar do teu amor, de cantar hinos, louvores a ti. Como tem em outros países, outros lugares, ó Pai, que o pessoal não pode falar o teu nome. E nós podemos sair pelos vales, pelos campos, pelas montanhas. Se quiser até gritando o seu nome, nós podemos fazer isso, ó Pai. E muitas vezes a gente não faz. Mas que o Senhor venha nos perdoar. Que o Senhor venha colocar amor em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos cada vez mais conscientizar do teu íntimo que você tem feito para nós, que o Senhor tem falado para nós. Fica conosco no decorrer desse culto. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Pode se sentar. Ontem, quando eu estava vindo para a igreja, ontem eram umas 10 para 7, quando eu parei naquele sinal ali encostado no posto para abrir, chegaram duas meninas, mais ou menos 8 a 10 anos, cada uma delas. Chegou assim no vidro do meu carro e me deu um envelope assim: boa noite, a paz do Senhor. Estou te dando aqui uma mensagem do Senhor para você. Que Deus te abençoe. Olha, aquilo ali encheu de alegria. Você já imaginou? Duas meninas, elas não tinham mais do que 12 anos. Cada esquina tinha duas meninas. E nós estamos fazendo o quê? Estamos vindo pregando a palavra do Senhor. Para nós que somos crentes, para quem não são crentes também, eu creio que elas fizeram isso também. Então vamos, irmãos, colocar no nosso coração o índio de Jesus. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje. Que Deus possa abençoar os passos de cada um. Visitante pela primeira vez, nós temos? Tem um senhor aí? Ah, esse sogro. Então apresenta o seu sogro para nós. Seu Francisco. Ô, seu Francisco, seja bem-vindo, que o Senhor possa abençoar. Mais alguém pela primeira vez? O que a igreja vai falar? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, sempre, sempre e fique para sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe. Aniversariante da semana. Seu Mário, né? Você não está? Oi. Denise. Acho que é só mais. Ontem a minha irmã mais nova aniversariou. Ela é missionária de uma igreja lá em Anápolis. Ela faz o trabalho. Eu falei que nós iríamos orar por ela. Ó, a irmã Ana aniversariou ontem, né, irmão? É. Ela é missionária, ela prega. Assim. E é missionária, que benção. Então vamos orar por ela. Mais alguém? Quem vai representar o Mário? Ah, Lésia, aniversário de casamento. Quem vai apresentar? Irmã Ana, vem aqui à frente apresentar a sua irmã. E o pastor vem orar? Esses filhos já você já está de olho. Tem o Márcio, né? E a Maria mesmo. A irmã Maria, dia 8 de maio. É. Maria Bela é dia 8 de maio. Eu vi no Face que é 18 anos, né? 22, né? Então eu vi uma foto velha, né? Porque eles foi lá, né? Mas o Hércules, ele ficou com medo de vir aqui. Ele veio aqui do sepultamento e
tem uma queixa, assim, por isso que eu bati no ombro dele, assim. Mas eu me lembro que eu bati no ombro direito, eu bati no ombro esquerdo, mas eu bati do outro lado, mas acho que eu bati assim, tipo eu do outro lado. Aí está com medo de vir, mas estamos orando aí pelo Hermes, pela recuperação dele. Eu fiquei com vergonha, né? Eu fiz sem saber. De vez em quando ele faz umas coisas assim, sem perceber, né? Mas só foi eu que bati, não. Aí ele ficou com medo. Aí eu falei com ela assim: ele está com medo de tocar nele? Ela, sim. Sincera, né? Tá legal. Mas nós vamos agradecer a Deus e continuar orando, né? A irmã Ana Lúcia está aqui conosco, nós já oramos pela manhã, pela viagem dela. A Madalena está aqui conosco, tem orado, e vamos continuar orando por ela. E Deus possa estar confortando, ajudando a família nesse momento, é uma transição. Nós temos orado também pela Damares, né? A Damares, hoje ela não veio aqui nos ajudar a celebrar a ceia, porque ela falou assim que estava assim, com um probleminha, né? No labirinto, né? Vamos lembrar dela, Deus possa estar ajudando, e outras pessoas também que necessitam aqui, mas vamos orar pelos lares, pelas famílias, e tem colocado isso diante do Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor. Nós sabemos que em tudo tu estás conduzindo as nossas vidas, a vida do teu povo, a vida da tua igreja. Nós te agradecemos pela viagem da irmã Ana Lúcia, porque ela foi em paz, voltou em paz. Muito obrigado, a Deus, pelo teu cuidado. Também nós temos pedido a Deus, agradecendo pela vida do Hércules, pela sua restauração, pelo seu casamento, pela irmã Lélia, também pelas suas filhas. Ó Deus, cuida dos seus filhos, protegendo, sustentando. E é bom, ó Deus, te servir, porque nós sentimos assim que tu estás presente, cuidando das melhores coisas. Nós te rogamos, ó Deus, a tua graça, em favor da família da Madalena, em favor da família do Eduardo, nesse momento assim, de saudade, muito recente, muita dor. Posso, Deus, estar cuidando de cada um de suas necessidades. Nós queremos também colocar trabalhos nas tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, as suas necessidades. Toca, ó Deus, nessa enfermidade, orando para tu, fica conosco, fala os nossos corações nesta noite, abençoa essa programação. Também lembramos aí da irmã Dona Maria, lá da Meio, mais um ano de vida, foi concedido a ela, que possa dar o crescimento espiritual, que ela possa ter uma experiência cada dia contigo. Abençoa aquela vida, abençoa os seus familiares. Fica conosco, nos abençoa nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Passa para nós o aviso da semana, Mário, por favor. Boa noite, igreja. Saúde a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Na quarta-feira nós teremos culto de oração às 19 horas. A irmã Edinalda vai ministrar a reflexão. No sábado nós vamos marcar a atividade jovem. Durante a semana nós teremos no grupo. Provavelmente começaremos às 18 às 19 horas. Nós teremos atividades para a juventude. No domingo teremos a EBD às 8h30 da manhã. E à noite, no domingo, culto de louvor e adoração. Por enquanto, são essas as atividades que teremos nesta semana. Dia das Mães é no próximo domingo. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 16, do versículo 14 ao 20.
igreja para colocar em pé, para a gente poder ter a reverência da palavra do Senhor. Todos juntos. Pode ser todos juntos? Do 14. Vamos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Podeis assentar. Aqui nós vimos a última ordem de Jesus para os seus discípulos, antes de ele subir aos céus, foi para ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa mensagem, ele não deixou só para os pastores, missionários, para as pessoas que são pregadores, né, evangelistas, quem tem cargo na igreja, não. Ele colocou essa responsabilidade a cada um de nós, para que nós possamos pregar. Este é o chamado de todos os cristãos. Todo aquele que é crente do Senhor Jesus Cristo tem esse chamado, tem esse dever, tem essa obrigação de pregar o Evangelho. Foi por isso que nós fomos chamados, foi por isso que nós estamos aqui na igreja. E nós temos que levar a mensagem a todas as nações, todas as pessoas, pode ser branca, preta, morena, rica, pobre, mas a todo mundo. Porque Jesus não falou assim, só para tal povo, não, para todos os povos nós temos que levar a palavra do Senhor. Vamos cantar o hino 108. Nós cantamos muito esse hino 108 desses dias. E esse hino é uma mensagem para nós. Chamado final. Será que nós estamos preparados para esse chamado final? Será que nós estamos preparados para fazer aquilo que Deus quer? Quero convidar o nosso cantor Antônio, Tamares, Reginalda.
Vamos falar a nossa divisa, nosso
isso que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Por exercitar. Mário, por favor, faça aquele vídeo das crianças. ajudando ele a levantar, ajudar o próximo, ter amor ao próximo. Compaixão para mim é dividir o amor para as pessoas. Compaixão para mim é ajudar ao próximo, ter amor ao próximo. Compaixão é levar para todo mundo. Compaixão para mim é ajudar o próximo, ajudar os familiares, ajudar os amigos e ajudar meu irmão. Para mim, a compaixão é sentir
sentir a dor do outro e ter uma amizade com uma pessoa. É assim, você quando vê uma pessoa no chão machucada, você vai e ajuda essa pessoa e não deixa ela lá sofrendo, ajuda ela. E você também, se ela não tiver evangelizada, pode evangelizar ela também. E falar de Jesus para ela. O pastor falando sobre o que aconteceu com ele. Hoje ele é pastor no Haiti. Vamos ver o testemunho que ele tem dado sobre nós. Olá, paz. Eu sou missionário haitiano, missionário da Junta de Missões Mundiais no Haiti. Eu trabalho com projetos de desenvolvimento comunitário integral na periferia de Porto Príncipe. Também trabalho com um pequeno grupo multiplicador. E eu fiz seminário no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, na Faculdade Batista de Minas Gerais, entre 2011 a 2015. Mas em 2010, quando um terremoto 7.5 aconteceu no Haiti, onde que morreu mais de 300 mil pessoas, e eu estava exatamente saindo da faculdade, e quando o terremoto aconteceu, e eu perdi bastante amigos, a faculdade onde eu estudei, infelizmente, caiu, e o professor que deu a última aula para mim morreu. Os meus amigos, meus colegas, a maioria foram mortas por conta do terremoto. Fui onde que Deus me fez entender o meu chamado, que já me chamava quando eu tinha já 17 anos. E quando o terremoto aconteceu, eu tinha já com 21 anos. E foi no momento que eu entendi o meu chamado e onde que eu tive contato com os irmãos batistas brasileiros, com os pastores, onde que o meu pastor já trabalhou em parceria. Eu tive a oportunidade de ir para o Brasil e fazer seminário. E graças a Deus, com a ajuda dos irmãos que têm nos apoiado, dos batistas brasileiras que, quando eu passei 5 anos no Brasil, me sustentava, me apoiava, me cuidou, e Deus me levou de volta para o Haiti para levar esperança para o povo haitiano. Então eu me sinto feliz, me sinto alegre, sinto privilegiado de ser uma porta-voz de Deus, de ser um servo de Deus, de ser um haitiano da terra, servindo a Deus, servindo o povo haitiano, levando esperanças para as comunidades carentes aqui no Haiti. Então é um prazer para mim de poder comunicar isso com os irmãos, de poder compartilhar isso como uma vitória, de compartilhar isso como um resultado do que Deus tem feito por mim, do que Deus tem feito através de mim, das transformações que têm acontecido no Haiti, por os irmãos ter oportunidade de poder investir na minha vida. Então, mais uma vez, eu quero agradecer por este investimento. Eu acredito que esse investimento não parou em mim. Esse investimento continua andando, continua crescendo na vida de vários outros haitianos. E eu quero aproveitar essa oportunidade de convidar vocês a viver essa compaixão de Cristo para as nações, mais especificamente para o Haiti. Que Deus abençoe vocês. Em nome do irmão Zoferta, né, irmãos? Neste momento, vamos passar aqui um momento de vitória, transmissões. Também quem trouxe seu dízimo oferta pode trazer para o altar do Senhor. Vamos cantar o nosso hino.
Convido a igreja que se coloque em pé. Nós vamos acompanhar o hino que é tema de missões. Nós vamos acompanhar e vai ter a letra, todos podem ajudar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Hoje, Senhor, entoamos a nossa divisa, viva a compaixão. Hoje cantamos, ó Pai, que temos que viver a compaixão. A compaixão ela é fácil de sentir, ó Pai, mas não é fácil de exercer. Então nos ensina, Senhor. Coloca em nós esse amor que gera em nós atitude, gera em nós ação. Que a nossa compaixão, Pai, não seja apenas sentida, mas que ela seja externada como um ato, como uma atitude,
Que a nossa compaixão seja vista, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Precisamos agir. Precisamos, ó Pai, levar a palavra de salvação, a palavra de vida eterna às pessoas que estão perdidas. Nos ensina a cada dia, Senhor. Nos aperfeiçoa no seu amor. Desperta em nós esse desejo, ó Pai, de anunciar o teu reino. Desperta em nós esse desejo de contribuir, Senhor, para que os teus servos que estão espalhados por toda a face da terra tenham a oportunidade, Senhor, de anunciar o teu reino. Tenham a oportunidade de se manter nesses locais, ó Pai. Tenham a oportunidade de testemunhar do teu amor, ó Pai. Teu amor que é tão grande em nossas vidas. Nos ensina, Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale continuamente aos nossos corações. Que nós possamos nos manter firmes, nos manter de pé, ó Pai. Que nós possamos estar dispostos a pagar o preço, ó Pai, que cabe a nós pagar. Porque o Senhor já pagou o preço que nós não podíamos pagar, Senhor. Toque em nossos corações, ó Pai. Coloca dentro de nós, Senhor, esse intuito. Que nós temos esse privilégio maravilhoso, ó Pai, de poder trabalhar na Tua obra, Senhor. Que possamos valorizar, ó Pai. Que o amor do Senhor em nós gere ação, ó Pai. Gere vidas, ó Pai, remidas aos Teus pés por Cristo Jesus. No nome santo de Jesus, ó Pai, continua na direção. Continua falando ao nosso coração e aceitando o nosso louvor. Nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder se sentar, o ministério de louvor está falando. Então, poder já ficar de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor. O Senhor está pela terra a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Que o nosso louvor chegue ao trono de Deus como um cheiro suave. Que nós nos achemos aprovados. Então que o Senhor nos ensine ao adorar em espírito e em verdade, como um verdadeiro adorador. Louvemos ao Senhor.
Senhor, o verdadeiro adorador, que tenha prazer, ó Pai, e alegria em estar na Tua presença, Senhor, que tenha prazer e alegria em meditar, ó Pai, na Tua lei, que tenha prazer e alegria de cumprir os Teus mandamentos e trabalhar para o engrandecimento da Tua maravilhosa obra, Senhor, que tenha prazer em entoar cânticos de louvores, Senhor. Venha, Senhor, operar em nós, ó Pai, a mudança que é necessária, Senhor. Que o Teu Espírito Santo em nós, ó Pai, gere transformação, Senhor, gere mudança de vida, Senhor. Que o Teu amor em nós, ó Pai, gere ação e atitude. Recebe o nosso louvor e adoração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Este cântico também fala sobre o amor ao próximo, fala sobre compaixão, fala sobre ministrar Jesus na vida das pessoas que estão sem esperança, sem luz, sem salvação. Ele já foi tema de outra campanha, até que Ele venha. Até que Ele venha, nossa missão é anunciar Jesus como Salvador, anunciar o reino de Deus.
coração, esse desejo de levar ao próximo essa esperança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós tenhamos isso em mente, que essa é nossa responsabilidade como servos do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos capacitar para pregar, anunciar, cumprir o seu ID. Que o Senhor possa colocar em nosso coração essa compaixão que Ele tem pelas almas, que o levou a entregar seu Filho para nos remir dos nossos pecados. Nós não precisamos ir longe. Dentro das nossas casas nós temos um campo a ser colhido. Dentro da nossa família, no nosso trabalho, onde estudamos. Em todos esses lugares temos a oportunidade de refletir a luz que é Jesus, de testemunhar do seu amor e do que Ele tem feito e faz por nós. Senhor Pai, que o Teu Espírito Santo possa habitar em cada vida, Senhor, que Ele possa fazer morada, que Ele possa nos transformar, Senhor, que Ele possa nos despertar, ó Pai, para esta necessidade, Senhor. Pessoas estão morrendo sem conhecer a Ti. Pessoas estão morrendo condenadas ao inferno, Pai. Não deixe que sejamos omissos, ó Pai. Desperte em nós esse querer, essa vontade do Senhor, ó Pai, ao querer e também ao efetuar, ó Pai. Nos usa, Senhor. Nos usa como seu instrumento. Capacita cada vida, Senhor. Prepara-nos. No nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Que ela venha de encontro com a necessidade. Que ela conforte, que ela corrija, Senhor, que ela fortaleça. E que tudo que acontecer aqui nessa noite, ó Pai, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Oramos gratos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Convido o pastor Brandão para orar para a frente. Para pelas crianças. Essa palavra da irmã Eunice, sobre aquelas crianças lá entregando o folheto aqui perto da igreja, nos leva a crer que são os pais que ensinaram os seus filhos. Eles aprendem da igreja, mas os pais, eles dão aquela força. Eu conheço alguns pais, isso faz tempo, que tiram os filhos da igreja. E Jesus, ele falou assim: não se impeçais, deixai-os ir a mim. Primeiro, pelo mau testemunho. Segundo, porque muitas vezes o pai, ele critica os filhos, porque cantam, porque fazem a atividade da igreja. Nós conhecemos aqui uma família que quando queria castigar os filhos, proibia os filhos de ir para a igreja. E o resultado disso é que os filhos todos estão no mundo. Infelizmente, nós vivemos uma época difícil. E quando eu vejo essas crianças assim, fazendo esse trabalho, que os pais têm dado aquela força e têm valorizado isso. E a pregação do Evangelho, as missões começam em casa, com testemunho, e os filhos, eles são esse prolongamento. Então é muito bom, nós ficamos felizes com os pais que têm trazido seus filhos para a igreja, mas felizes ainda aqueles pais que têm tempo de ler a palavra de Deus com seus filhos, de orar por eles, e assim de tudo, testemunhar em casa para seus filhos. Nosso Deus, nós te pedimos por essas crianças, pelas suas profissões, pelos seus pais, ó Deus, cuida deles, possam crescer, possam ser uma bênção, ó Deus, para o teu reino. Nós te rogamos a tua graça, a tua misericórdia da vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.
nós temos aí nossa oferta de missões mundiais, aí eu pedi ao irmão Fábio, depois coloque uma mensagem aí, comunicado, que os irmãos poderão depositar na conta da igreja, mas que avise, né, o tesoureiro, especificando, né, porque senão não sabe depois do que é. E marcar um dia, até que dia, para poder mandar essa oferta lá para missões mundiais. Quanto mais cedo, melhor. Mas alguns irmãos só recebem o salário na primeira ou segunda semana do mês. E os irmãos conversem com a tesouraria, conversem com o pessoal da diretoria. Os irmãos ouviram aqui a leitura do texto que foi feito em Marcos. E é um texto interessante, porque Marcos, ele sintetiza, né? Na sequência do Evangelho, ele usa muito o gerúndio, né? O verbo, né? Daquela chegando, saindo, né? Então ele sempre usa nessa sequência, nessa ação. E começou o texto aqui dizendo assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, em Marcos 16, versículo 14, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Nós temos falado aqui da ressurreição de Jesus e estamos falando aqui desses 40 dias que Jesus passou aqui. E temos dito aqui que Jesus ele ficou esse período para fazer uma obra de restauração na vida das pessoas, dos seus discípulos. Eles precisavam crer, eles precisavam entender, eles precisavam ser restaurados, eles precisavam ter essa confiança, Os irmãos viram que o vídeo que passou sobre o Haiti, e os irmãos já viram aqui, muitos haitianos aqui, rondonópolis, muitos deles vieram morar aqui no Brasil. E nós temos um grupo de haitianos aqui que faz parte, eles vão para as igrejas, tem uma igreja que nos recebe, eles têm um culto na sua língua, né? Eles têm um dialeto, mas lá no Haiti é uma colonização francesa, eles falam francês e falam o dialeto ali. E o Haiti é um país pobre, e foi um dos primeiros que se libertou da escravidão. Quando você estuda história e esse trabalho assim da escravatura, e lá era uma colônia francesa, e é por isso que eles são negros, vieram da África, da mesma forma que trouxeram os negros aqui para o Brasil, mas eles se libertaram e tiveram o seu próprio domínio. Mas sempre foi uma nação pobre. Se não bastasse, eles estão em cima de uma placa que se mexe e de vez em quando tem um terremoto. E se não bastasse, eles estão também no caminho dos grandes tornados. É um país pobre, mas também prejudicado pela natureza. Não é um local adequado. Mas tem sido algo assim de missões. E muitos países, inclusive o Brasil, muitas igrejas, inclusive a Igreja Batista, nós temos um trabalho lá de voluntários, dos radicais. É um trabalho que tem sido feito com muito amor, com muito carinho, e tem sido um trabalho muito difícil, muito difícil. E se vocês estudarem um pouco a nação do Haiti, o país, aquela ilha, vocês vão perceber que quando eles começam a melhorar, aí vem um vendaval, vem um tornado,
vem aí um terremoto, vem uma tragédia, e sem falar da corrupção, que é a pior de todas elas. Mas, graças a Deus, porque Deus levanta. Deus levanta obreiros, Deus levanta pessoas, Deus tem agido na vida daquele povo. Nós não esqueçamos, nós não devemos esquecer que a obra de evangelização é uma obra do Espírito Santo. Deus fala ao coração, Deus levanta pessoas e não há barreiras, não há dificuldades, não há medo, não há medo. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que nós estamos aqui em Atos, um texto bem conhecido, o versículo aqui em Atos 1, versículo 8. É um texto que tem lido aqui com muita frequência, e que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nosso Deus, fala aos nossos corações nesta noite. Nós possamos, ó Deus, romper com o medo, com a indiferença, e possamos, ó Deus, realizar a Tua obra. Faz uma obra, Deus, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, estava lendo aqui o texto, e eu vou ler de novo, para que o irmão possa, assim, interpretar o que o irmão está sentindo, o que Deus está falando com o irmão. Diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando os discípulos ouviram esses versículos, eles entenderam. Eles entenderam. Talvez a compreensão deles tenha sido um pouquinho diferente da nossa hoje. Porque nós estamos aqui achando que ser uma testemunha é apenas falar alguma coisa. Ah, eu ouvi, eu vi, eu entendi isso. Mas aqui, eles estavam sendo convocados para serem mártires. Olha, vocês estão sendo convocados para serem mártires. Vocês devem estar dispostos a morrer pelo Evangelho. Aqui não era apenas uma iniciativa. Ah, eu vou quando eu puder, quando eu gostar, quando eu tiver tempo, se eu não tiver um problema doméstico. Não, aqui era uma decisão de vida. E é importante entendermos que o texto nos traz algumas coisas que são maravilhosas. E a primeira delas é o revestimento, é o poder do Espírito Santo. Porque algumas pessoas fazem mais do que outras. Porque algumas pessoas, elas conseguem realizar, elas conseguem ser mais produtivas do que outras. Isso acontece com o solo. Você que já plantou alguma coisa, você sabe que mesmo você adubando a terra, por igual, quando nasce a semente, há uma diferença na semente. A Bíblia fala que o nosso coração é igual ao solo. O solo que recebe a semente. A semente é igual. É a semente do Evangelho. Mas a semente, ela tem que morrer. Ela tem que germinar. Ela tem que produzir frutos. É algo que é produzido em nossas vidas. E o texto nos diz: mas recebereis o poder, recebereis a virtude.
Vocês vão receber o revestimento. Vocês vão receber o poder. Vocês vão receber aquilo que é necessário para a realização da obra. Interessante que quando nós saímos para fazer alguma coisa, você é um pedreiro. Aí você é chamado para fazer um trabalho na casa de alguém. 10 Jurandir. Aí você pergunta, mas que serviço é? E por que você faz essa pergunta? Qual é o serviço? É porque dependendo do serviço, você vai levar as ferramentas. Ah, eu quero que você me quebre aqui tem um cimento aqui, é muito duro aqui, tem ferro. Então ele vai levar uma britadeira, vai levar alguma coisa assim que quebre, né? Ele vai ter aquela preparação. Não, aqui é um servicinho simples aqui, é um pedacinho descascado aqui. Aí ele vai lá e pega uma espátula, pega a colher, pega o seu nível, alguma coisa lá, uma lixadeira, coisa simples, ele leva as ferramentas. Mas ele precisa levar as ferramentas. E o cristão? Essas pessoas aqui, o que elas precisavam ter aqui? Qual é a primeira condição que está no texto aqui? É exatamente o poder do Espírito. É o poder do Espírito. Porque muitas pessoas não conseguem viver o Evangelho. Porque muitas pessoas não conseguem testemunhar de Jesus, levar a sério, de romper as barreiras, porque muitos ficam pelo caminho, exatamente porque falta o poder do Espírito. E foi exatamente isso que Jesus falou: olha, vocês vão lá para Jerusalém, vocês me esperem lá, porque eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Algo maravilhoso vai acontecer na vida de vocês. Esperem lá. Vai haver essa manifestação. E Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. O dia de Pentecostes. E a vida daqueles homens simples, medrosos. E você pode fazer essa comparação. Você vê que Jesus falou exatamente isso para os discípulos. Aqui no texto de Marcos, eles estavam lá. E Jesus censurou, porque eles estavam incrédulos ali. Eles não haviam crido. Havia dúvida no coração, havia incerteza. E Jesus falou: eu estou aqui, toca aqui, vê aqui. Eu estou aqui, volta. Eles estavam já se desviando. Pedro havia dito: vamos pescar. Eles estavam pescando. Jesus havia dito: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas onde eles estavam? Lá no mar de novo, com as redes ali, nos barcos. E Jesus vai lá e volta com eles, traz novamente, restaura aquelas vidas. E agora Jesus diz: olha, vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão receber as armas do Espírito. Vocês vão receber essa instrumentalidade. Vocês vão receber toda a instrução necessária. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Olha o que esse texto fala: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E por que muitas pessoas falham? Exatamente porque não tem este poder do Espírito Santo. São pessoas que usam do seu intelecto, do seu conhecimento. E eu posso afirmar
sem nenhum medo, que a obra de evangelização no mundo inteiro não é feita por pessoas que passaram por faculdades, por seminários, pessoas letradas. Esse discípulo de Jesus era um homem indultos. Alguns sabiam ler, mas eles eram homens dedicados ao trabalho duro no mar. Eles não passaram por um seminário nem por uma faculdade, mas eles receberam aquilo que é mais importante na vida do cristão, que é exatamente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz uma obra de transformação, de mudanças. Ele é revestido do Espírito Santo. E eu quero listar 4 informações aqui, que nos dá isso. Primeiro, nós precisamos do poder do Espírito Santo para sair do campo da especulação para o terreno de ação. Nós devemos sair da nossa zona de conforto. Não é simples. Não é simples. Os irmãos podem comprar os folhetos e coloquem aqui. E coloque para alguém para sair de porta em porta, para entregar nos lugares, para desafiar. Quantas pessoas vão fazer isso? Quantas pessoas se sentem seguras? Quantas pessoas estão dispostas a sair do seu campo de especulação, da sua zona de conforto? E observe bem que este texto, o irmão Mário Rafael pode até deixar lá no Atos 1 e 8, e ele fala exatamente assim: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês devem ser pessoas que estão dispostas a morrer por mim. E o Evangelho, ele traz essa condição: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida pelo Evangelho, ganhará. Essa visão do Evangelho, ela tem dificuldade de ser vivida, porque nós achamos que viver bem é trabalhar bem, é ter uma renda, é ter um status quo, é ter aquela qualidade de vida. Eu trabalho, eu preciso ter meu ar-condicionado ligado a noite inteira, aí eu preciso ter alguns equipamentos, a minha cozinha precisa ser modernizada, o meu carro tem que ser novo, eu preciso viajar, eu preciso colocar no Face algumas coisas maravilhosas que eu fiz, que eu passei, que eu tenho que ostentar alguma coisa. Mas o Evangelho, ele nega essas coisas. Essas coisas, elas não têm valor. Paulo, ele diz que essas coisas, eu considerei isso como esteio. Não tem valor nenhum, como perda. Não tem valor nenhum, para que eu pudesse alcançar e ter conhecimento de Cristo Jesus. Eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso assumir aquilo que eu sou diante de Deus. Eu só posso ser uma testemunha se eu sou capaz de assumir os riscos. Eu tenho que ter aquela verdade, eu tenho que viver aquilo. E o texto nos diz, é interessante essa coisa do texto, porque talvez você nunca tenha lido, nunca tenha visto isso. E ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, até aí é fácil. E Samaria?
vocês terão que ir lá em Samaria pregar o Evangelho. Os irmãos lembram que quando Deus mandou que Jonas fosse pregar lá em Nínive, o que Jonas fez? Ele fugiu. Não quero pregar lá não, aquele povo ali não é bom. Eu não quero ir lá não, mas não vou. E deu tudo errado na vida de Jonas. Aqui nos diz que aquele pessoal deveria sair de Jerusalém. Eles deveriam a toda a Judeia. Não era apenas alguns trechos, mas em toda a Judeia. E eles deveriam ir em Samaria. Por que Jesus fez questão de citar Samaria? Porque Samaria era aquele lugar indesejável. Não era aquele lugar agradável. Não era um lugar agradável. Aquelas pessoas samaritanas eram vistas por pessoas de segunda categoria. Eram pessoas rejeitadas. Os judeus, eles iam lá para Galileia, lá para aquela região lá para cima, lá para Nazaré, eles mudavam, eles andavam um pouco mais. É como se você quisesse ir para Jaciara e não quisesse passar em Santa Elvira. Você tinha que dar uma volta. Eu não quero passar por lá. Não gosto de passar por lá. Eu tenho uma lembrança que eu não quero. Mas o que esses samaritanos fizeram de tanto mal para os judeus? Você lembra? O que os samaritanos fizeram de tão ruim que os judeus não gostavam deles? É porque houve uma época que a nação de Israel ela se dividiu. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte eram as 10 tribos, era a parte maior. E aquele povo foi dominado pelos assírios. Em 722 a.C. E os assírios, historicamente, eram um povo muito violento, um povo muito mau. E eles dominaram e eles misturaram. Eles misturaram aqueles israelenses ali, aquela nação do norte. Eles fizeram casar com outros povos. Eles perderam a identidade, eles perderam a língua, eles perderam os costumes e perderam também a religião. Aquelas pessoas, elas não eram mais consideradas judias. E os judeus não gostavam deles. Não gostavam. Porque eles perderam a sua identidade. Mas agora Jesus vem e diz para eles: volta lá. Porque agora nós somos um em Cristo Jesus. Eles teriam que perdoar. Eles teriam que romper essas barreiras culturais, essas barreiras raciais. Eles precisavam amar aquelas pessoas. Aqueles ensinos de Jesus, quando ele diz: porque você tem que amar o seu inimigo, você tem que andar uma segunda milha, você tem que repartir, você tem que oferecer outra face. Isso tem que ser colocado em prática, tem que ser vivido. Isso não é apenas uma teoria. Mas eu li isso. Não, eu vivi. E essas coisas só acontecem quando você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ajuda você a amar, que ajuda você a perdoar, que você pode compartilhar, que você leva a mensagem a um criminoso, a uma prostituta, a um indivíduo que é rejeitado pela sociedade, aquele indivíduo que não tem a menor esperança e que é visto por uma sociedade como um peso morto, aquela pessoa que gasta seus impostos e que impede que haja prosperidade, porque há todo um envolvimento social, mas de repente você tem a necessidade de compartilhar
compartilhar do amor de Deus com essas pessoas. Você vai ter que amar essas pessoas. Você vai ter que perdoar essas pessoas. Você vai pregar a essas pessoas. E as pessoas, elas não são mais Samaria, não são mais Jerusalém, a Judeia. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um povo de Deus, um povo exclusivo, um povo escolhido por Deus em Jesus Cristo. E isso é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. E nos diz aí que nós devemos pregar até os confins da terra. Não há limite para a nossa pregação, mas ela começa em casa, e ela começa com o meu testemunho, ela começa com o revestimento do Espírito da minha vida. Eu aprendo a perdoar meu filho, eu aprendo a perdoar meu esposo, minha esposa, a amar meus parentes. Mas surgiram tantas coisas, tantas controvérsias, tantas conversinhas assim que fizeram romper. Mas nós estamos em Cristo. É por isso que a Bíblia nos ensina que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. E o texto nos fala exatamente sobre isso. Vocês serão revestidos do Espírito Santo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. E agora vocês vão romper essas barreiras. Vocês vão sair da zona de conforto. Vocês vão sair dessa indiferença. Vocês vão perder esse medo de morrer. Vocês vão entender que essas coisas materiais, elas não têm esse valor que vocês imaginam que tem. Porque aquele que quiser ganhar a vida, vai perder. Mas nós temos uma visão diferente. Nós achamos que rico é aquele que tem bens materiais. E Jesus, ele fez questão porque muitos são ricos perante este mundo, mas são pobres diante de Deus. E o que tu tens, para quem será? E nos diz o texto que os discípulos, eles eram testemunhas, que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa notícia da exaltação de Jesus, ela deveria ser anunciada até aos confins da terra. Ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago. Nós estamos dispostos a viver o Evangelho, mesmo que nós tenhamos que morrer por isso, de ser esbofeteados, caluniados, perder o prestígio. Nós estamos dispostos a assumir o compromisso com Cristo, de ser testemunhas fiéis, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas, meus amados irmãos, este texto é um texto vivo, que deve falar ao meu coração, que deve falar ao seu coração. Mas recebereis o poder, o revestimento do Espírito, as ferramentas, a instrumentalidade do Espírito Santo para a realização da obra. E vocês me serão essas testemunhas, vocês serão os meus operários, vocês serão os meus trabalhadores. E vocês deverão sair desta zona de conforto. Vocês deverão assumir esse compromisso de alcançar toda a região circunvizinha. Vocês deverão ir naquele lugar que você menos gosta. Você deve ir lá em Samaria. Você deve amar aquelas pessoas. Porque Jesus amou aquela mulher samaritana. Porque Jesus socorreu aquela mulher cirofenícia. Porque Jesus
falou daquele homem chamado de bom samaritano, porque ele socorreu, porque ele amou, porque ele perdoou. E devemos amar. Nós devemos realizar a obra até os confins da terra, mesmo que eu tenha que morrer por isso, mesmo que eu tenha que perder por isso, aos olhos humanos, mas que aos olhos de Deus eu seja rico, e naquele grande dia eu seja chamado pelo meu nome e convidado a sentar-se à direita do Pai. Vinde, bendito do meu Pai, porque foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Que essa seja a nossa esperança, essa seja também a nossa convicção, e que o texto fale ao meu coração, porque esse texto não estava falando para aquelas pessoas, está falando para mim. Eu faço parte desse discípulo de Jesus. Que Deus fale aos nossos corações, que Deus nos ilumine. Amém? Nós vamos orar. Nosso Deus, nós reconhecemos que nós somos dominados tantas vezes por essa visão de mundo. E muitas vezes nós fazemos como uma mulher de Ló. Nós olhamos para trás. Muitas vezes, ó Deus, nós fazemos como aquele jovem rico que deu as costas para Jesus. Ele ficou triste, mas ele não foi capaz de abrir mão da sua riqueza. Muitas vezes nós não abrimos mão do nosso conforto, daquilo que nós chamamos, ó Deus, muitas vezes de nossos direitos. Nós não queremos, ó Deus, abrir mão integralmente para servir, para fazer a tua obra. Mas nós te louvamos, ó Deus, pelos missionários, aqueles que estão no caminho, porque ele ouviu a tua voz. Por aquele pastor Ronaldo que veio estudar aqui no Brasil. Ele podia ter ficado aqui, como tantos outros ficaram, mas ele voltou lá para o Haiti para pregar o Evangelho lá. Nós te louvamos, ó Deus, por aquelas pessoas que abriram mão do seu trabalho aqui, médicos, professores, advogados, comerciantes, e atenderam e foram para esses lugares mais distantes, para São Maria, e eles estão lá pregando o Evangelho, mesmo naqueles lugares onde eles não são queridos, não são bem-vindos. Ó Deus, muito obrigado porque tu tens revestido essas pessoas com o Espírito Santo no teu poder. E nos dá também, ó Deus, esse revestimento, para que nós possamos ser uma bênção onde quer que estejamos, e uma testemunha verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos cantar? Então vamos lá. Convido aqueles que possam ficar em pé. Esse cântico fala sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós.
Ele não abre mão de nós. Esse é o nosso Deus. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, debaixo das mãos, da proteção de Deus. Que Deus continue falando aos corações e suprindo as necessidades. Com oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa noite.